Nós saudamos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo, fale a verdade, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós da amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias. Bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre comunicação. Como se deve dar e qual é, não só na maneira, mas no conteúdo, a verdadeira comunicação bíblica, a verdadeira comunicação que agrada a Deus. Nós vemos, quando olhamos para o início de todas as coisas, quando olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus criando o mundo por meio da fala. Deus utilizando a comunicação, usando a fala, para criar todas as coisas fora de si mesmo. Portanto, isso nos dá um princípio de que a comunicação é extremamente importante. De que a maneira como usamos a nossa fala, o conteúdo da nossa fala, a maneira como nos comunicamos, não só a comunicação verbal, mas até mesmo a comunicação comportamental, gestual, é extremamente importante. E nós precisamos, como cristãos, então, aprender como é a verdadeira comunicação bíblica, como se dá e o que exatamente é a comunicação bíblica. Antes, necessariamente, de falar sobre o texto de Efésios, vai nos trazer sobre comunicação bíblica, eu acho que é importante nós pensarmos sobre qual é o padrão bíblico para a comunicação. Nós vivemos um momento, eu não sei a partir de quando, mas eu sei que, pelo menos desde o período que eu sou criança, eu sinto uma pressão em volta de mim, uma pressão sobre todos nós, uma pressão dos meios de comunicação, uma pressão dentro da igreja, uma pressão no trabalho, uma pressão na sociedade, na vizinhança, para que nós sejamos o que o mundo vai chamar de extrovertidos. O mundo em geral valoriza as pessoas que falam, valoriza as pessoas que se expressam, valorizam as pessoas que usam a comunicação como uma arma. O mundo em geral costuma destacar os extrovertidos, costuma enaltecer, elogiar os extrovertidos. O mundo em geral se sente atraído pelos extrovertidos, pelos que falam muito, pelos que se comunicam bem e transmitem bem uma mensagem. Mas quando nós olhamos para o padrão bíblico, e nós olhamos, por exemplo, Provérbios 12, versículo 18, que diz assim: as palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. E Tiago 1,19 que diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu entendo que nós temos que fazer alguma reflexão e ver se realmente devemos nos enquadrar nesse padrão. Porque quando eu olho para as Escrituras, o padrão de comunicação, o que eu percebo é que a proposta bíblica é de ouvir mais e falar menos. A proposta bíblica é de refletir mais sobre o que é dito e então depois se expressar. O padrão bíblico, ele se aproxima mais daqueles que são mais reflexivos, que analisam mais as coisas à sua volta, que pensam mais antes de falar. E nós temos muitas definições de comunicação hoje em dia, né? Uma definição que eu achei interessante é que diz que comunicação é o processo de compartilhar informações,
com outra pessoa de uma forma tal que ela compreenda o que você está dizendo. Não é só falar, é se fazer compreendido. E muitas vezes, para se fazer compreendido, eu preciso ouvir bem. Eu preciso entender a pessoa. Eu preciso entender a maneira melhor de chegar ao coração dela, a maneira melhor de me comunicar com ela. E muitas vezes eu preciso, de fato, entender como que é essa pessoa e então me comunicar com ela. E quando nós nos comunicamos, algumas mensagens podem ser transmitidas. Uma delas é o que você quer dizer. Outra é o que você realmente disse. Há diferença entre o que eu quero dizer e o que eu realmente digo. Outra é o que a pessoa está ouvindo do que você está dizendo. Será que ela está conseguindo absorver tudo que você está falando? Outra é o que a outra pessoa diz acerca do que você disse. Então ela entendeu alguma coisa e ela reproduz alguma coisa do que você disse. O que exatamente é isso? E outra, o que você acha que a outra pessoa disse acerca do que você disse. Olha como há tantas nuances na comunicação. Há tantas formas dessa maneira da gente chegar ao outro e de deixar claro o que nós queremos passar e do outro entender o que nós queremos passar. Há várias nuances que podem impedir que isso aconteça. Portanto, quando as Escrituras vão nos orientar a respeito de comunicação, elas não querem apenas, elas nos orientam a ter como alvo não apenas que as pessoas nos ouçam, mas que as pessoas compreendam o que nós queremos dizer. Sendo assim, escutar é muito mais, aliás, se comunicar é muito mais do que falar. Se comunicar tem, como nós falamos aqui no começo, a primeira atitude de ouvir bem e esperar educadamente a sua vez de falar. É mais do que ouvir palavras, é ouvir o que a pessoa de fato quer transmitir para você, o que de fato ela quer se comunicar. E às vezes nesse processo de entender bem a outra pessoa, o só ouvir não vai me ajudar. Eu preciso fazer perguntas para ajudar a pessoa a se expressar melhor. Deixar claro que ser um ouvinte não é ser simplesmente um ouvinte passivo, mas um ouvinte ativo. E o que é um ouvinte ativo? O ouvinte ativo é aquele que tem sensibilidade para, de fato, buscar entender o que a pessoa quer dizer. E quando ele precisar se comunicar com ela, ele se comunicar de uma maneira que ele entenda que ela também não está entendendo. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado com a comunicação. Deus se preocupa com a comunicação. Deus se preocupa com a maneira como nós falamos e o que falamos. Portanto, nós também devemos ter essa preocupação. Mas, infelizmente, nós temos algumas barreiras que nos impedem de nos comunicar bem. Sabemos que a grande barreira de tudo que há neste mundo, que nos impede de ser transparentes, que nos impede de sermos entendidos, o grande problema da comunicação chama-se pecado. Mas de que maneiras esse pecado pode ser expressado? Que tipos de pecados podem nos impedir na comunicação? Um deles é o medo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, nós vemos que a primeira atitude que Adão e Eva tiveram foi de medo. Eles se envergonharam um do outro, porque agora havia coisas a esconder, havia pecado, havia vergonha dentro de si, e eles se esconderam de Deus, porque ficaram com medo da reação de Deus diante da desobediência deles. Portanto, muitas vezes nós escondemos coisas das pessoas, porque nós temos medo. Nós ocultamos e deixamos de falar a verdade, deixamos de nos comunicar por medo. Um outro pecado que nos impede de nos comunicar é o egoísmo. E há sempre uma relação muito grande entre egoísmo e medo. Geralmente, pessoas egoístas tendem a ser pessoas medrosas. E pessoas medrosas são egoístas. Qual é o antídoto para o medo? De acordo com João, 1 João capítulo 4, versículo 18, o amor é o antídoto para o medo. Então, o que vence o medo é o amor. Sendo assim, se o meu egoísmo, o meu amor, aliás, se o meu medo e o meu egoísmo me impedem de me comunicar, a grande proposta que eu tenho é desenvolver o meu amor, para que eu possa me comunicar melhor. Porque no amor não há egoísmo. No amor não há preocupação em esconder alguma coisa. No amor eu estou preocupado com o outro, com a glória de Deus e em mortificar o meu próprio pecado. Um outro pecado que nos impede de nos expressar, de nos comunicarmos, é o orgulho. E eu costumo dizer que o orgulho é um pecado que cega o nosso entendimento, a nossa visão de
perceber outros pecados e nos arrepender dele. O orgulho, ele nos leva a odiar a correção, a detestar a repreensão. Ele justifica o pecado. Ele impede de nos arrepender do pecado porque ele não enxerga o pecado e ele, de alguma maneira, não quer assumir, não quer se perceber como pecador. E faz nos ocultar aquilo que nos envergonha. Muitas vezes o orgulho de revelar algo, o orgulho de tentar perceber algo em nós mesmos, que a Bíblia nós vamos entender que é o chamado auto-engano, vai nos impedir de nos comunicar. Um outro problema, outro pecado é a preguiça. A gente não conversa às vezes porque a gente tem preguiça. A gente não chega em casa e busca ter uma comunicação com o nosso cônjuge porque preferimos ficar diante da TV ou fazer uma outra coisa por conta da preguiça. A preguiça também muitas vezes nos impede de nos relacionar, de nos comunicar e de entender o outro. Então são pecados estes que nos impedem de nos comunicar. E o texto de Efésios, que nós acabamos de ler, vai nos dar algumas orientações a respeito da comunicação. Como então nós podemos nos comunicar de maneira que glorifique a Deus, de maneira que eu seja aperfeiçoado e de maneira que eu abençoe o meu próximo. Ele vai nos dar 4 orientações sobre isso. O livro de Efésios, a carta aos Efésios, nossa segunda metade, que vai do parte do capítulo 4 em diante, Paulo vai nos falar de prioridades relacionais. Então ele vai falar que no capítulo 5, no início do capítulo 5, ele vai falar da relação com Deus como uma prioridade sobre as demais relações. Depois ele vai falar da relação com o cônjuge como uma prioridade sobre as demais. Depois ele vai falar sobre a relação entre pais e filhos. E por fim ele vai falar das relações trabalhistas. Paulo vai trazer como devem ser essas relações e qual a prioridade dentro dessas relações. Eu costumo comparar esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 1 até o finalzinho do capítulo, até o capítulo 6, na parte do capítulo 6, eu gosto de comparar esses relacionamentos com uma árvore. Porque eles funcionam mais ou menos como a árvore funciona. O relacionamento com Deus é a raiz da árvore. É da onde nós fixamos a nossa vida e da onde nós tiramos os nutrientes, da onde nós tiramos a força, a vitalidade para viver. Se a relação com Deus não estiver boa, a nossa vitalidade, a nossa força, as nossas energias ficam diminuídas. Ou até mesmo elas não existem. A relação com Deus é a raiz da nossa vida, é a base da nossa vida. A relação com o cônjuge vai ser o caule dessa árvore, que vai fazer a ligação da relação com Deus com as demais relações, que vai dar estrutura para as demais relações, aonde também as demais relações vão se basear. E os galhos da árvore são a relação com os nossos filhos, que dão amplitude para os nossos relacionamentos, que fazem com que os nossos relacionamentos cresçam. Os nossos filhos são como mini imagens e semelhanças nossas espalhadas onde eles estão. Eles levam em si características físicas, mas também levam em si características da personalidade e até mesmo alguns pecados que são repetidos em suas próprias vidas. Mas eles refletem a gente, eles dão amplitude às nossas vidas. A folha da árvore são as nossas relações trabalhistas, que fazem a ligação do ambiente interno da árvore com o ambiente externo da árvore, que é responsável pela respiração da árvore. O nosso ambiente de trabalho é um ambiente fora da nossa família, casamento, cônjuge, filhos e nossa vida devocional, nossa piedade pessoal. É um relacionamento fora desses relacionamentos que de alguma maneira influenciam esses relacionamentos e de alguma maneira fazem a ligação desses relacionamentos com o ambiente externo à nossa família. Agora, tudo isso tem como resultado o quê? Para que existe a raiz? Para que existe o caule? Para que existem os galhos? E para que existe a folha? Para que a árvore dê frutos. E qual é o grande fruto dos relacionamentos? Igreja. Se a família não estiver bem, a igreja não vai bem. Se na criação de filhos, os pais não estiverem bem, na relação dos filhos, a igreja não vai bem. Se nós não temos um bom testemunho no nosso ambiente de trabalho, a igreja vai sofrer como consequência disso. O fruto de todas essas relações é a igreja.
Portanto, quando Paulo vai falar das prioridades relacionais na segunda parte da carta aos Efésios, ele não está falando necessariamente de questões de importância, mas ele está falando de questões basilares, fundamentais para as demais relações. Uma relação é base para a outra. Como a gente acabou de interpretar aqui, de falar a questão da árvore. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar de algumas questões teológicas na carta aos Efésios. Ele vai falar das grandes maravilhas do plano divino, da redenção. Ele vai ter uma descrição maravilhosa no capítulo 1, da eleição daqueles que Deus escolhe antes da fundação do mundo. Ele vai nos mostrar a redenção em Cristo Jesus. Ele vai nos mostrar o maravilhoso amor de Deus, concedido abundantemente aos pecadores, e a glória da igreja dos redimidos em Cristo Jesus. Paulo, então, ele vai expor isso no capítulo 1 ao capítulo 3. E no capítulo 4, que é o capítulo que nós lemos no final dele, Paulo vai falar de questões práticas. Ele vai pegar o capítulo 1 ao capítulo 3, vai trabalhar as questões doutrinárias como base para as questões práticas. Porque não dá para desvincular. Não dá para desvincular a doutrina de vida prática. Uma questão é base da outra. Na verdade, a nossa vida prática revela a nossa doutrina. Revela a nossa verdadeira doutrina. Aquilo que nós fazemos vai revelar aquilo que nós cremos. Eu acho muito interessante quando Paulo, por exemplo, confronta Pedro na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 e 16. O texto bíblico fala que Pedro, quando ele estava com os cristãos convertidos do paganismo, com os gentios, Pedro não tinha nenhum problema em estar com eles, em comer com eles, em se relacionar com eles. Mas quando chegavam os cristãos convertidos do judaísmo, Pedro se afastava deles. E Pedro, então, não se relacionava tanto com os cristãos vindos do paganismo. E Paulo fala assim, Paulo confronta Pedro com uma questão doutrinária. Paulo fala assim, Pedro, o seu problema é que você está tendo dificuldade em uma doutrina específica. Você está tendo dificuldade na doutrina da justificação passiva. Você, ainda no seu coração, você está revelando com a sua atitude que você ainda não tem muita certeza de que de fato a salvação, a nossa justificação não tem mérito nenhum em nós. Nós não fizemos nada para obter isso. É algo exclusivo de Deus, obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E você está achando ainda que precisamos ter algumas atitudes, fazer a circuncisão, guardar algumas questões da lei cerimonial, para então sermos salvos. E além do mais, não só essa questão, mas também você está tendo temor dos homens. Porque você, com medo da opinião dos cristãos vindos do judaísmo, você está ignorando os cristãos vindos do paganismo. Com medo do que eles vão pensar de você, com medo do que eles vão achar de você, você está abrindo mão do amor a Deus e amor ao próximo. Você está temendo mais a homens do que a Deus. E isso também, Pedro, é um problema doutrinário. Você ainda não entendeu que você não tem mérito nenhum na sua salvação. Porque quando nós entendemos, meus irmãos, que não há mérito nenhum na nossa salvação, nós entendemos o quanto pecadores nós somos, o quanto miseráveis nós somos, o quanto pervertidos, depravados, maus nós somos. Quando nós entendemos essa doutrina de forma profunda, fundamental, nós conseguimos entender o que Deus fez na cruz de Cristo Jesus, a grandeza do ato de Deus. Eu consigo entender claramente a doutrina da justificação. E eu consigo entender que eu não tenho mérito nenhum nisso, porque eu sou mal demais, eu sou ruim demais para isso. E eu consigo entender de quanto Deus foi gracioso. E quando eu consigo entender o quanto Deus foi gracioso, eu não consigo olhar para o meu próximo que peca e me achar melhor que ele. Eu não consigo achar que eu sou superior àquele que tem pecado diferente dos meus pecados. E eu não consigo então olhar como Pedro olhou para os cristãos gentios, vindo do paganismo, se sentindo superior a eles, e se aliar com os judeus que se sentiam superior porque guardavam algumas questões da lei. Paulo trata o pecado de Pedro como uma questão doutrinária. Ele fala, o seu problema é um problema de entendimento, de vivência da doutrina da justificação. É exatamente isso que Paulo vai fazer aqui em Efésios.
ele vai trabalhar questões doutrinárias e depois ele vai fazer a aplicação dessas questões doutrinárias aos relacionamentos. E especificamente no texto que nós lemos a questão da comunicação, de como devemos nos comunicar. Por que Paulo vai trabalhar comunicação antes de falar de relacionamentos? Porque ela é básica para os relacionamentos. A comunicação é básica para a minha relação com o próprio Deus. A comunicação é básica para a minha relação com o cônjuge, para a minha relação com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, com os irmãos da igreja, com as pessoas com quem eu trabalho. A comunicação é algo básico para as nossas vidas. Então Paulo, ele vai trabalhar de maneira prática a questão da comunicação antes de entrar na questão dos relacionamentos. O capítulo 4, então, vai começar com uma análise do andar cristão. Ele vai usar essa expressão em vários versículos. No versículo 1 ele vai dizer: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. No versículo 17, o tema é reiterado quando Paulo exorta: não andeis como andam os gentios. No capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer que nós devemos andar em amor. No versículo 8, ele vai dizer que devemos andar como filhos da luz. No versículo 15, ele vai dizer que devemos observar cuidadosamente o nosso andar. Ou seja, Paulo está usando o termo andar como uma perspectiva de vida dinâmica, algo que eu estou vivenciando, e também com uma perspectiva de vida comunitária. Ele vai deixar claro que nós não andamos sozinhos neste mundo, que nós temos a igreja junto conosco, que nós temos a nossa família junto conosco, que nós temos as pessoas com quem trabalhamos. Estamos com os nossos irmãos na mesma estrada. Então o capítulo 4 vai deixar bem claro, vai apresentar de forma bem clara o tema do andar cristão. E Paulo vai então demonstrar uma profunda preocupação no capítulo 4 com a unidade da igreja e com o amor, mas a ênfase vai estar na unidade. Ele vai relembrar no capítulo 4 aos seus leitores como era a vida antiga deles. E ele insiste o tempo todo que alguém que se tornou realmente um cristão deve ter uma modificação de vida. Que alguém que se tornou um cristão anda diferente, vive diferente, se relaciona diferente, se comunica diferente. Em Cristo ele se despiu do velho homem e se reveste de um novo homem. Aquilo que aconteceu em Cristo agora deve acontecer no nosso andar cotidiano. Então é nesse contexto, no cenário de relacionamentos, no cenário de mudança de vida, no cenário de um andar cristão, é que Paulo vai falar sobre comunicação. Não apenas em termos individuais, mas em termos comunitários, coletivos, em termos de relacionamento. Vamos ver então o que Paulo vai falar a nós aqui sobre a questão de comunicação. Paulo vai nos dar então aqui 4 estratégias para a nossa comunicação, a fim de que ela seja agradável a Deus e edificante ao nosso próximo. Versículo 25, ele fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O primeiro princípio que deve reger as nossas comunicações é o princípio da honestidade. Paulo fala que nós devemos deixar a mentira, mas não só deixar a mentira, devemos passar a falar a verdade. Deixar a mentira é uma coisa, falar a verdade é um complemento, é um outro passo depois de deixar a mentira. Portanto, cristãos devem fazer da honestidade a base da sua comunicação. Eu devo ser transparente, eu devo ser honesto, eu devo ser franco, eu devo falar a verdade. Não é só deixar de mentir, gente. É falar a verdade. Como membros do mesmo corpo, funcionando em conjunto, nós precisamos falar a verdade em harmonia. E olha só o que ele fala no finalzinho do versículo, ele fala: porque somos membros uns dos outros. Porque nós vivemos uma vida comunitária. Porque nós temos que começar a pensar como um povo, não mais como indivíduo. Porque nós começamos a pensar como fazendo parte da comunidade pactual, não mais como uma pessoa isolada. Por isso eu preciso falar a verdade, porque eu sou membro de um corpo. Eu faço parte de uma comunidade, eu não vivo mais sozinho. Uma comunicação honesta é fundamental para um lar, para uma vida, para uma igreja sentada em Cristo. Para uma igreja realmente bíblica. Eu tenho alguns exemplos de casos de aconselhamento. Uma vez, aconselhando uma esposa de um missionário, que
estava em depressão há muito tempo. Depois de algum período, ela confessou a nós que ela havia sido violentada quando era criança. E ela nunca tinha falado isso para o próprio marido, nunca tinha falado isso para conselheiro nenhum, nunca tinha falado isso para ninguém. E a partir do momento que ela não estava mentindo, mas ela deixou de falar a verdade. Ela precisava falar a verdade. A partir do momento que ela começou a falar a verdade, e revelar coisas do seu passado, e revelar o que tinha acontecido com ela, nós podemos entender melhor o coração dela. E a partir desse momento começou a haver uma cura para o problema de depressão dela. Um outro caso de aconselhamento foi o caso de uma esposa que me procurou, porque estava muito preocupada, porque não sabia o que o marido estava fazendo com o dinheiro dele. E ela achava que ele tinha um amante. Ela não sabia para onde ele estava canalizando parte das finanças, que ela sabia quanto ele ganhava, sabia as despesas, e alguma coisa não estava encaixando, estava faltando um valor específico. E isso a estava deixando amargurada, isso a estava deixando triste e irada com seu marido. Mas ela nunca conversou com ele sobre isso. Então, quando ela veio ao aconselhamento, nós chamamos o marido para entender o que estava acontecendo. Ele abriu a carteira, tirou o dinheiro e colocou em cima da mesa. Falou assim: dá aqui o dinheiro. Eu estava juntando para dar um presente de aniversário de casamento para ela. Porque ela não se conversou com o marido, não se comunicou, não perguntou, não expressou os seus sentimentos, apenas agiu, sem dizer o porquê que estava agindo daquela maneira. Ela não teve como ser ajudada. Muitas vezes, algumas pessoas vêm ao aconselhamento, mas não querem falar. Não querem falar sobre suas vidas, não querem abrir o coração, não querem expor. E se na primeira sessão uma pessoa chega e não quer falar toda a verdade, eu percebo que há algo que ela precisa falar e ela ainda não falou, eu falo assim: nós não vamos continuar o aconselhamento. Nós vamos continuar a partir do momento que você falar tudo que precisa ser dito. Eu não tenho como te ajudar se você falar se você não falar toda a verdade. Então, muitas vezes, nós achamos que a proibição bíblica é só de mentir. Não. A proibição bíblica é também de não falar a verdade. A comunicação bíblica tem que ser honesta, tem que ser franca, tem que ser transparente. O verbo grego aqui, para falar, ele é um imperativo, ele é uma ordem. Nós temos que entender que as pessoas não são capazes de ler os nossos pensamentos. Nós precisamos falar a verdade. Fechar-se, isolar-se, ficar num canto empurrado, sem falar, não é uma postura de um cristão. Não é a postura de um novo homem que foi revestido pelo Espírito Santo. Portanto, nós devemos falar a verdade. Devemos ser honestos, né? Ser honesto é muito mais do que simplesmente não mentir. É ser aberto, é ser sincero, é ser franco. Agora, o versículo 15, aqui do capítulo 4, vai dizer que essa verdade precisa ser dita em amor, mas seguindo a verdade em amor. Pensamos naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, eu preciso falar a verdade, já entendemos isso. Eu preciso deixar de mentir e falar a verdade, mas essa verdade precisa ser dita em amor. E quando nós afirmamos de falar a verdade, não é só a verdade sobre a minha vida, às vezes é a verdade sobre a vida do outro. E aí que é o problema. Porque muitas vezes nós somos extremamente pacientes e tranquilos para falar a verdade das nossas vidas, e verdade às vezes que é pecaminosa, mas temos muita dificuldade em falar a verdade ao outro, em confrontar o pecado do outro em amor, com sensibilidade, com gentileza. Eu vi uma palestra do David Powlison, lá no Mackenzie, e foi uma palestra que foi dada para conselheiros bíblicos e alunos do curso de psicologia lá no Mackenzie. Então a plateia, a maioria era de alunos de psicologia. E o David Powlison foi desconstruindo a psicologia e mostrando os falsos pressupostos. Mas ele fez de uma maneira tão delicada, tão gentil, tão amorosa, que no final os alunos vão aplaudir. A gente precisa ser mais
gentil, mais delicado, mais elegante na maneira de posicionar, de nos posicionar quando falamos a verdade. Nós brasileiros temos dificuldade em relação a isso. Geralmente, quando duas pessoas que têm pontos de vista diferentes sobre um assunto entram num debate, grande parte das vezes as pessoas saem brigadas. Mas quando você vai olhar para outras culturas, e é aqui eu tive mais contato, tanto através de livros, quanto de palestras, quanto de congressos, etc., com a cultura americana, quando você olha para os debates que eles fazem, você vê que eles, às vezes, eles se empolgam no debate, mas eles saem amigos. As pessoas não saem brigadas porque pensam diferente. A gente tem dificuldade em não trazer para o lado pessoal uma discordância das nossas ideias, ou até mesmo dos nossos valores. Portanto, nós precisamos aprender a falar essa verdade em amor, a sermos gentis, delicados, sensíveis ao outro, humildes e elegantes na maneira de falar a verdade. Então esse é o primeiro princípio que ele coloca sobre a comunicação. A comunicação é baseada na honestidade, a comunicação bíblica é baseada em falar a verdade. Segundo princípio, a comunicação bíblica é baseada na atualização constante. Versículo 26 e 27. Irai-vos não, pequenos, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que ele está querendo dizer é: não permita que a sua ira passe de um dia para o outro. Não permita que a sua ira se prolongue. Trate a sua ira, a sua irritação hoje. Caso contrário, você dará lugar ao diabo. Quando não tratamos os problemas hoje, quando não tratamos os problemas de ira hoje, nós estamos em pecado, nós abrimos caminho para a amargura e para o ódio, nós geramos mais problemas e nós colocamos em perigo a nossa vida relacional com Deus e com o próximo. Esse versículo que Paulo, essas palavras de Paulo, elas são uma citação do Salmo número 4. E o Salmo número 4 é um salmo noturno que tinha como propósito lembrar os indivíduos de antes do seu dia acabar, o coração deveria ser totalmente limpo de qualquer amargura, de qualquer ira do dia. Então o Salmo 4 fala que antes de você se deitar, antes de você colocar a cabeça no travesseiro e em paz deitar, ele diz que você deve pesquisar o seu coração, ver se há resquícios de ira, confessar como pecado e lidar com o problema da ira no coração. Problemas relacionais e ira é consequência muitas vezes de problemas relacionais, devem ser tratados com bases diárias, devem ser tratados num dia, não devem ser deixados de um dia para o outro, devem ser resolvidos o mais rápido possível. Ele fala que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. E muitas vezes a ira ela é orientada de duas maneiras. Ou a gente explode, ou a gente recalca a ira. Ou a gente fala, e explodir de forma irada é um pecado, né? Ou a gente extravasa aquela ira do coração, e aí machuca pessoas, engana pessoas, a gente vai contra a vontade de Deus. O Provérbios fala que um homem que não controla a sua ira é como uma cidade sem muros, ou seja, qualquer coisa entra e sai dessa cidade, ela não tem proteção nenhuma. Uma pessoa que é iracunda é como cidade sem muros. É invadida a qualquer momento, por qualquer sentimento, e qualquer coisa ruim pode sair de dentro dele também. Portanto, as Escrituras nos proíbem de explodir em ira, mas ela também nos proíbe de guardar ressentimentos, daquela ira que fica dentro da gente, recalcada, enlatada dentro da gente. Mas certa vez, um aconselhamento também com casais, uma esposa, ela chegou diante de mim, um cara mais assim de papéis. Ele colocou em cima da mesa e falou assim: aqui está escrito tudo aquilo que meu marido tem feito. Tudo aquilo que meu marido faz coloca ira no meu coração. E eu falei assim: gente, eu não vou dar conta de ler isso aqui agora. É muita coisa. Se eu levar para casa, eu vou ficar uma semana lendo tudo isso. Então, eu tenho uma olhadinha por cima de algumas coisas que ela tinha escrito. E eu falei para ela: olha,
ela falou assim, aqui tem 13 anos de ira enlatada. 13 anos de ira acumulada. Eu falei para ela, olha, isso não é um registro apenas do que o seu marido fez. Isso também é um registro das suas reações ao pecado do seu marido. Isso é um registro do seu pecado contra o seu marido, contra Deus e contra a igreja de Deus. Aqui eu tenho um panorama do coração do seu marido e um panorama do seu próprio coração. Ela nunca havia conversado seriamente, a não ser explodindo, com o seu marido sobre a ira acumulada no seu coração. Muitas vezes as pessoas pecam contra nós e a gente fica magoado. A mágoa, no primeiro momento, ela não é um pecado. Porque o que a mágoa revela? Quando alguém pega contra mim e me magoa, né? O que está revelando? Que eu sou sensível ao pecado. É muito complicado quando alguém pega contra a gente não sente nada. Porque o pecado é algo grave, é algo sério. Então alguma coisa eu tenho que sentir. Quando eu estou insensível ao pecado, eu tenho que me perguntar seriamente no meu coração se eu estou entendendo o que é pecado. Isso tem uma perspectiva bíblica do pecado. Porque o pecado é uma coisa séria. O problema é quando essa mágoa, ela vira um ressentimento, que vira uma amargura. E o que é isso? O que é uma mágoa que vira um ressentimento, que vira uma amargura? É uma ira enlatada no coração, que não foi expressada da maneira correta, e para a qual não houve, uma ira que revela que não houve perdão para um pecado cometido contra a gente. A falta de perdão e a ira enlatada nos transformam em pessoas ressentidas e amarguradas. Vocês já conversaram com uma pessoa amargurada? Ela te deixa cansado, porque ela reclama o tempo todo da vida. O tempo todo, nada está bom para ela. Até as coisas, as qualidades de uma pessoa ela transforma em defeitos. Até o sol que brilha, ela consegue transformar em defeito. A chuva que cai para nos abençoar, ela transforma em defeito. Tudo é um defeito dessa pessoa. Tudo ela vê sob o prisma da ira do seu coração. Portanto, a Bíblia nos proíbe de guardar ressentimentos, de deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O interessante é que o Salmo 4 fala que quando nós confessamos a ira do coração e resolvemos o problema da ira antes do sol se pôr, nós dormimos em paz. O que o Salmo também nos revela? Nos revela que grande parte dos nossos problemas de insônia tem a ver com ira enlatada no coração, tem a ver com amargura enlatada no coração, tem a ver com falta de perdão no coração. Não deixe o tempo passar. Se você tem problema com alguém, se alguém tem problema com você, resolva hoje esse problema. Resolva agora o seu problema. Você pode resolver conversando com a pessoa, você pode resolver mandando e-mail para a pessoa, você pode resolver dando um telefonema para a pessoa, mas resolva hoje. Não deixe mais sóis se porem sobre a sua ira contra a pessoa. Quando então o pecado é confessado, há perdão, há arrependimento, tudo está terminado? Não, na verdade as coisas apenas começaram. Foi limpada a sujeira do passado, mas outras questões precisam ser trabalhadas. Porque outros problemas virão, nós não podemos deixar de se acumular novamente. E aí, Paulo vai nos dar as próximas orientações para então como tem que ser a comunicação, para que um novo cenário no relacionamento seja desenvolvido. Versículo 29 e versículo 30, ele vai dizer então que a partir desse momento, nós devemos buscar atacar o problema e não a pessoa. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. O que Paulo está dizendo é, que a partir do momento que você lidou com o problema da ira no coração, você conversou com a pessoa, você resolveu aquele problema, você atualizou a sua comunicação, o seu diálogo com a pessoa, agora você precisa estabelecer um novo padrão de comunicação. Você precisa parar de usar palavras torpes. E palavras torpes aqui envolvem palavrões,
mas também o significado dele é mais elástico, o sentido é mais amplo, envolve qualquer palavra que destrua, que machuque, que magoe, que fira o outro. Envolve o uso de qualquer termo que possa, de alguma maneira, machucar ou destruir uma pessoa. Algumas vezes, casais virados um com o outro, vêm se aconselhar e eles começam a se degradar na frente. Eu falo o seguinte: o primeiro princípio para nós começarmos o aconselhamento é que vocês vão parar de se ofender. Porque as Escrituras nos proíbem de nos ofender um ao outro. É proibido biblicamente ofender uma pessoa, mesmo que ela tenha pecado contra mim. Eu não posso usar as minhas palavras para machucar a pessoa, porque eu não permito tratamentos ofensivos diante de mim, entre pessoas que estão querendo resolver o problema. Então aqui Paulo descreve o melhor uso das palavras. Em vez de você desperdiçar suas palavras de maneira que elas vão destruir alguém, use as suas palavras de maneira que elas edifiquem uma pessoa. Então ele fala, olha, não sai uma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para a edificação. Então, dirija a sua palavra ao problema, não à pessoa. É diferente de você falar assim, você é isso, para naquele dia aconteceu isso. A questão fica diferente quando você ataca pessoalmente, mesmo que o que a pessoa fez, mesmo que um fato acontecido seja um reflexo do pecado da pessoa, quando você direciona suas palavras para o fato e não para a pessoa, a própria pessoa recebe melhor isso. Você está falando o que ela fez, você não deixou de falar. Você está confrontando. No entanto, você não está atacando diretamente. Palavras boas para comunicar. O que palavras torpes vão fazer? Palavras torpes vão ampliar o conflito, vão focalizar no caráter da pessoa, vão arrasar a pessoa e vão entristecer o Espírito de Deus, conforme o versículo 30 nos fala. O que palavras edificantes vão fazer? Elas vão animar, elas vão edificar, elas vão focalizar o conflito, elas vão se concentrar na responsabilidade pessoal, elas vão buscar uma solução através da ação para ajudar a pessoa. Elas vão transmitir graça àqueles que estão ouvindo. Portanto, nós devemos tomar cuidado com o conteúdo das palavras e como usamos as palavras. Se usamos com ira, com sarcasmo, com ironia, se usamos de alguma maneira que possa ferir a pessoa, temos que tomar cuidado. Como é que nós estamos usando as palavras? E a última orientação que o Paulo vai nos dar, versículo 31 e versículo 32, é que nós, na comunicação, devemos agir e não reagir. Versículo 31, longe de vós a amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e venha-se toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Gênesis capítulo 3, que vai falar do desastre que o pecado gerou nos relacionamentos, e em especial também na comunicação, vai nos mostrar que em geral nós temos a tendência de assumir uma posição de defesa. O que aconteceu com Adão e Eva? Quando Deus os confronta, Adão vira para Deus e fala, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. O que Eva fala quando Deus a confronta? Ela fala, a culpa é da cobra. Eles não assumem a responsabilidade deles, eles se colocam na defensiva, eles buscam se livrar da culpa, fugindo e reagindo de maneira a se vitimizar, a não de fato assumir o seu próprio pecado. Portanto, muitas vezes nós simplesmente reagimos quando alguém fala alguma coisa para a gente, nós ficamos na defensiva. O que o texto vai nos mostrar é que nós devemos agir. A Julie Lowe, por exemplo, ao falar sobre criação de filhos, ela fala que os pais devem iniciar os diálogos com os filhos. Os pais não devem esperar os filhos iniciar os diálogos. Eles devem iniciar. Ela fala, por exemplo, que quando os pais devem começar a dialogar com os filhos sobre sexualidade. Eles não têm que esperar os filhos tocar no assunto ou fazer perguntas. Eles começam. Por quê? Se o seu filho te perguntou sobre alguma questão ligada à sexualidade, é porque na cabeça dele já está há muito tempo. Ele já pensou, ele já viu, ou até já conversou com outras pessoas sobre aquilo. Porque
sexualidade é um tema que é presente na vida de todos nós. Dessa forma, trate disso o mais cedo possível com o seu filho. Não espere que ele pergunte para você reagir. Haja, ao invés de reagir. Ela dá um exemplo, por exemplo, de quando ela foi explicar sobre os propósitos de Deus para o homem e as limitações do homem dentro dos propósitos de Deus. Ela estava um dia com o iPad, usando o iPad, e a filha dela ao lado dela. E a filha dela, ela chamou a atenção da filha, ela falou assim: filha, você está vendo aqui o iPad? O iPad tem vários aplicativos. Tem aplicativo para isso, aplicativo para aquilo outro, ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele nos ajuda nisso. Mas você pode usar o iPad para tomar banho com ele? Não, você vai estragar o iPad. Você não pode usar o iPad como sabonete. Você não pode usar o iPad como sapato. Você pisar em cima dele, vai quebrar. Ou seja, o iPad tem limitações. Agora, quem define para o que o iPad serve? O criador do iPad. E ela fez a ponte. Quem os criou? Quem define como devemos viver e como devemos ser e o que devemos fazer? O nosso Criador. Portanto, os pais devem agir ao invés de reagir aos questionamentos dos filhos. Eles devem começar a conversar com os filhos antes dos filhos perguntarem. Eles devem começar a explicar as verdades de Deus, do Evangelho, antes dos filhos terem dúvidas. Eles devem agir ao invés de reagir. Né? Eles devem ser benignos, compassivos, perdoadores, e não apenas reagir com amargura, com ira, com gritaria, com blasfêmia, quando forem atacados, quando alguém fizer alguma coisa. Através do Espírito de Deus, nós aprendemos a ser benignos, compassivos e prontos a perdoar. Sabemos que mudar um hábito de comunicação, de vida, não é fácil, mas é possível. Em Cristo, nós conseguimos mudar a nossa maneira de nos comunicar. Então, grande parte das discussões, dos problemas acontece quando uma das pessoas envolvidas no relacionamento aponta algo que a outra precisa mudar ou melhorar ou ser diferente, e a outra parte reage. E muitas vezes reage com amargura, reage com cólera, reage com ira, reage com gritaria, com blasfêmias e com toda sorte de malícia. O que Paulo está nos orientando aqui é agirmos e não apenas reagirmos. Nós somos responsáveis por agir biblicamente para com uma pessoa no tocante à nossa comunicação. Então Paulo aqui, esses versículos lidos, ele vai nos dar algumas orientações sobre como deve ser a comunicação bíblica. Então, no versículo 25, ele vai dizer que nós devemos ser honestos, francos, sinceros, falando a verdade em amor para o nosso próximo, não apenas deixar de mentir, mas falar a verdade. No versículo 26 e 27, ele vai dizer que nós devemos ser atuais na nossa comunicação. E não devemos esperar as coisas ficarem acontecendo durante vários dias, ou meses, ou até anos, para então conversar com a pessoa sobre algo que me incomoda. É importante que eu não deixe que o sol se imponha sobre os problemas que nós temos e converse o mais rápido possível. Versículo 29 e versículo 30, ele vai dizer que nós devemos usar palavras que edificam. Nós não devemos atacar a pessoa, mas sim o problema. Nós não devemos usar as palavras para machucar, para ferir as pessoas, mas focar no problema na hora de resolver o conflito. E versículo 31 e versículo 32, ele vai nos orientar a agir ao invés de apenas reagir. De tomarmos a iniciativa da comunicação, de tomarmos a iniciativa do diálogo, a iniciativa da conversa, a iniciativa da resolução do conflito, ao invés de apenas reagirmos quando alguém tomar essa iniciativa. Essa aqui é uma orientação bíblica basilar para os nossos processos, para a nossa comunicação. E a partir do capítulo 5, então, ele vai falar dos relacionamentos e fica claro para nós que a comunicação ela é essencial para que os relacionamentos sejam saudáveis. Para que o marido seja para sua esposa o que Cristo foi para a igreja, para que a sua esposa seja submissa como a igreja foi com relação a Cristo,
para que os pais ensinem os seus filhos a serem obedientes a eles e a honrá-los, e para que os filhos possam ser obedientes aos pais e honrá-los, para que os empregados sejam respeitosos para com os seus empregadores, respeitando a autoridade deles, e os empregadores possam também se comunicar com os seus empregados. Então a comunicação bíblica correta vai ser base para todos os relacionamentos. E consequentemente, para os relacionamentos na igreja, para a nossa vida comunitária, para a resolução de conflitos entre nós, para que nós possamos de fato nos entender e então nos abençoar mutuamente na santificação progressiva. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de vivermos conforme a sua palavra. Vamos orar? Meu Pai querido, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer, Deus querido, pelo dia de hoje. Eu quero agradecer pelo culto desta noite. Eu quero, Deus querido, agradecer pela tua palavra, que é transformadora, que é atual, que é prática, que é vivencial e que é pedagógica, Deus. Obrigado, Deus amado, pelos ensinamentos que o Senhor nos deu hoje. E nos ajude a viver, Deus. Nos ajude a viver cada uma dessas etapas, dessas características de uma comunicação bíblica e saudável. Ajude-nos a buscarmos um referencial bíblico de como devemos ser. Que sejamos mais prontos a ouvir e mais tardios no falar. Que sejamos mais pacientes com o nosso próximo. Que busquemos conhecer melhor, ouvindo atentamente, buscando de fato entender o que ele quer dizer. E que ao nos comunicarmos, busquemos também ser simples, ser diretos, ser transparentes, para que o nosso próximo possa nos entender. Ajude-nos a sermos honestos na comunicação. Ajude-nos a sermos atuais na nossa comunicação. Ajuda-nos a focarmos no problema e não simplesmente atacarmos as pessoas. E ajuda-nos, Deus querido, a agirmos ao invés de apenas reagirmos. Que possamos tomar uma posição, Deus amado, de homens e mulheres que querem viver conforme a sua palavra, que tenham um linguajar, que tenham uma comunicação verdadeiramente edificante e que te honre. Em nome de Jesus Cristo, que nós pedimos.